bem-vindos a mais uma aula de matemática. Hoje nós falaremos mais uma vez, reforçando retas paralelas cortadas por uma transversal. O objetivo dessa nossa aula: identificar os pares de ângulos alternos internos, identificar os pares de ângulos alternos externos, identificar as propriedades dos ângulos alternos na resolução de problemas, identificar os pares de ângulos colaterais internos, identificar os pares de ângulos colaterais externos e aplicar as propriedades dos ângulos colaterais na resolução de problemas. Ângulos alternos são pares de ângulos não adjacentes, situados na mesma região interna ou externa, localizados em lados opostos em relação à transversal. Então, observe, aqui temos a região interna, região interna, regiões externas aqui e aqui, certo? Então, veja, o ângulo T e o ângulo D são alternos porque eles estão na região, um virado para um nesse sentido e o outro no sentido contrário. Então, eles estão alternados. Estão na região externa. Vejam, a mesma coisa acontece aqui, região externa, região interna, região externa. Os ângulos C e E são alternos da região externa. Vejam esses aqui agora. O ângulo G e o ângulo A estão na região interna em relação às retas paralelas, Essa aqui é a região externa, essa aqui é a região externa. Os ângulos A e G, os ângulos A e G estão na região interna e são alternos porque um está aberto, a abertura angular desse ângulo é nesse sentido e a abertura angular desse ângulo G é no sentido oposto. Então, eles são alternos. A mesma coisa acontece com os ângulos B e H aqui na última figura. Vejam, eles são alternos da região interna. Uma situação que você pode observar é o seguinte: os ângulos alternos, sejam eles da região interna ou da região externa, eles são congruentes. Então, toda vez que tivermos ângulos alternos, ou da região interna ou da externa, você pode dizer que eles têm a mesma medida, ou seja, eles são congruentes. Ângulos correspondentes são pares de ângulos não adjacentes, situados em regiões distintas, ou seja, um na parte interna e o outro na externa, localizados no mesmo lado em relação à transversal. Então, veja, os ângulos correspondentes, olha aqui, é fácil de distinguir da seguinte maneira. Veja, esse aqui é a interseção da reta R com a reta T, E o ângulo E está aqui. Quem é que está lá no outro cruzamento, na outra interseção, na mesma posição na mesma posição que o ângulo E? É o ângulo A. Então, esses dois ângulos, eles são correspondentes. Observe, a mesma coisa acontece aqui nesse outro par de retas paralelas cortadas por essa transversal T aqui, Tem aqui a reta R, tem aqui a reta R, a reta R e a reta S, certo? Elas são paralelas. Então, veja, aqui nessa interseção temos o ângulo F, na outra interseção da reta T também com a reta S, olha aqui, temos o ângulo B. Então, eles estão na mesma posição, porém, em intersecções diferentes, Então, eles são correspondentes. Aqui o ângulo G e o ângulo C e o ângulo G também estão na mesma posição em outra interseção, cada um numa interseção diferente, certo? Então, eles são correspondentes. E o que a gente pode observar é que eles são congruentes. Observe, eles têm a mesma medida pelo fato das retas R e S serem paralelas, E a reta transversal ser uma só. Então, o ângulo que a reta transversal forma com a reta R é o mesmo formado aqui com a reta S, ok? Ângulos colaterais são pares de ângulos não adjacentes, situados na mesma região, ou na região interna ou na região externa,
como está aí, localizados do mesmo lado em relação à transversal. Então, observe, os ângulos colaterais, o prefixo co quer dizer o seguinte, colateral que estão do mesmo lado, tá? Co é junto, lateral, do mesmo lado, juntos, né, do mesmo lado. Então, você tem aqui, ó, do mesmo lado da transversal, que é a reta T, tá aqui a transversal T, você tem o cruzamento dela aqui com as retas que são paralelas RS. Então, veja só, quais são os ângulos que estão do mesmo lado em relação à transversal? O F e o C. Então, olha, eles estão na região externa. Os colaterais externos, certo? Veja que eles são os suplementares. A soma deles é 180. Veja, o ângulo é aqui nesse outro par de retas paralelas, RS. Tem aqui as RS, a transversal. Então, você tem um ângulo E, que está na região externa, né? O outro que está na região externa em relação ao mesmo lado da transversal é o ângulo D. Então, os ângulos colaterais externos, ó, veja que eles são suplementares. O mesmo acontece com os ângulos da região interna. Os colaterais estão do mesmo lado em relação à transversal. Se eles estão aqui na região interna, veja, o ângulo G e o ângulo B estão na região interna e são colaterais. Eles são suplementares, certo? Então, detalhe, ó, os ângulos colaterais são sempre suplementares. Ou seja, a soma é igual a 180. 180 graus. Ok? Pronto. Exercício 1. Se R é paralela a S, vejam, essas duas barrinhas aqui, lembram lá da nossa aula lá de outra semana aí, ó? Isso aqui significa que elas são paralelas. A reta R e a reta S são paralelas. Então, determine o valor de x. Bom, se as retas são paralelas, olha, eles estão na região interna, certo? E eles são o quê? Alternos, ó. A abertura angular desse está virada para cá, ó, né? E a abertura angular para cá. Então, veja, 2x mais 30 é congruente a 3x menos 20. Então, eu escrevi aqui, ó, 3x menos 20 é igual a 2x mais 30. Passando esse 20 para cá, né, para o outro lado da igualdade, e trazendo 2x, teremos que 3x menos 2x é igual a 30 mais 20. 3x menos 2x é igual a x. E 30 mais 20 é igual a 50. Então, a medida de x é igual a 50. Eu poderia pedir para você qual é a medida do ângulo, né, de cada um dos ângulos, esses que estão marcados aí. Então, basta você substituir. Se x é igual a 50, então 2x mais 30 é igual a quanto? Basta você substituir. Esse 2 aqui é horrível, né? Então, vai ficar 2 vezes 50, porque x é igual a 50, mais 30 é igual a quanto? 2 vezes 50, 100, mais 30, 130. Então, a medida desses dois ângulos é igual a 130 graus. Cada um deles, tá? Exercício 2. Duas retas paralelas, cortadas por uma transversal, formam ângulos alternos externos, cujas medidas são 2x menos 40 e 50. Determine a medida de x. Bom, então vamos lá. Temos aqui as duas retas paralelas, R e S, né? E temos uma transversal T. Lá no texto, né, estava dizendo que eles são alternos externos. Veja, na região externa, eles são alternos. Um está abertura angular para cá, outra abertura angular para cá. Veja que eles são alternados, né? Então, se eles estão na região externa e são alternos, lembra que eu falei lá, ó, dois ângulos que são alternos, eles são congruentes. Então, o que podemos escrever? Que a medida do ângulo E é a mesma do ângulo C. Então, 2x menos 40 é igual a 50. Resolvendo essa equação aqui, ó, passando
40 para o outro lado da igualdade, teremos 2x é igual a 50 mais 40, operação inversa da adição. Da subtração é a adição, né? Então ele vem para cá subtraindo. Então vai ficar 2x é igual a 50 mais 40. 2x é igual a 90. X é igual a 90 dividido por 2, 45. Mais uma vez eu poderia pedir para você a medida do ângulo E, por exemplo. Então o ângulo E, se o ângulo é igual a 2x menos 40, então basta substituir. Então 2x menos 40, x é igual a 45, então 2 vezes 45 menos 40 é igual a 2 vezes 45 é 90. 90 menos 40 é igual a 50. Então, a medida do ângulo é, né? Então, podemos escrever, deixa eu escrever direitinho aqui. Medida do ângulo é igual a 40, igual a 50 graus, ok? Exercício 3. Duas retas paralelas cortadas por uma transversal formam ângulos colaterais internos, cujas medidas são 2x menos 24 e x. Determine a medida de x. 2x menos 24 mais x é igual a 180. Lembra que eu falei lá para você, ó, que se eles são colaterais, estão do mesmo lado da transversal. No caso aqui, ó, eles estão na região interna, ó, ambos na região interna, e eles são colaterais. Então, eles são suplementares. Ó, suplementares. Bom, então 2x menos 24 mais x, a soma dos ângulos é igual a 180. Então, passando 24 para cá, do outro lado da igualdade com a operação inversa, então estava subtraindo, vem adicionando. 3x é igual a 180 mais 24. 3x é igual a 204 e x igual a 68 graus. Ok? Exercício número 4. Sabendo que R é paralela a S, determine a medida de x. Então, nós temos aqui os dois ângulos, né? Olha, agora eu não disse no texto se eles são alternos, se eles são complementares ou suplementares, eu não disse nada, eu só disse que observe a figura, né? De acordo com a figura aqui. Então, vejam, os dois estão na região interna, né? E eles são o quê? Colaterais internos. Então, esses dois ângulos, 2x mais 10 e 3x menos 50, são colaterais internos. E os ângulos que são, toda vez que se for ouvir falar de colateral, de ângulos colaterais, eles são suplementares, tá? Bateu o olho, eles são colaterais, soma igual a 180. Então, 2x mais 10 mais 3x menos 50 é igual a 180. Então, 2x, né, mais 3x é igual a 5x, passando 10 e o 50 para lá, cada um com a sua operação inversa. No caso do 10 vai subtraindo e o 50 vai adicionando, então vai ficar 5x é igual a 180 mais 50 menos 10. 5x é igual a 180 mais 50 menos 10 é igual a 220. X é igual a 220 dividido por 5. X é igual a 44 graus.